Vamos pro clássico de sábado. Será, Márcio Amoroso, que Fábio Luciano Capita assistiu ao jogo de sábado entre São Paulo e Corinthians? Você e Lugano assistiram juntos, estavam numa confraria de tricampeões do mundo em Campos do Jordão, mas eu vi, mandaram o vídeo, estavam assistindo o jogo. O Caleb deu uma declaração no intervalo do jogo ainda, logo depois de virar o placar, fez os 2 gols no final do primeiro tempo, dizendo que já dava para sentir leveza, alegria, a coisa estava fluindo melhor. O do Romero de esquerda no Corinthians, hein? Não, o que aconteceu foi que o São Paulo... Por conta do título da Copa do Brasil. São Paulo não iniciou... Uma semana antes, 6 dias antes. São Paulo não iniciou o majestoso como iniciaria se não... Começou meio desconcentrado. Meio desconcentrado. O que também imagino que seja normal, depois de uma conquista grande. Normal, mas assim, perigoso, né? Ainda mais porque o São Paulo precisava sair dessa situação, né? Precisava crítica, fazer 6 pontos contra Curitiba e Corinthians. E jogou, né, no início desconcentrado, fez uma partida que até conseguiu o empate, né, com o Calheiro no final do primeiro tempo. O São Paulo Lucas, teve um jogo que não condiz com o São Paulo titular, né, o time que jogou as finais da Copa do Brasil, que praticamente é o mesmo time. Foi o mesmo time. Como se enfrentaria o Corinthians, né, que num clássico você não pode perdoar, você tem que decidir. Somos sul-americanos, né? Se fôssemos alemães, ingleses ou franceses, 6 dias depois do grande título, a gente estaria no mesmo nível, na mesma pegada. Mas sul-americano, depois de um grande título, você comemora, você se excede na bebida, você dorme menos, emocionalmente você desabafa. Vocês são São Paulinos, podem falar, né? Não, lógico. Era um peso pesado. Então é normal que o time vai demorar até uma semana para voltar àquela pegada, aquela concentração e adrenalina. Em 2005, só que o contrário. 45 dias eu invejo muito isso dos alemães europeus, que eles são campeões e falam campeões. 5 minutos e no outro dia estão trabalhando igual. A gente comemora a semana. Tudo bem, eu prefiro ser assim como a gente. Mas, obviamente, que traz consequências. Mas para o Calheiro dar essa declaração, que ele confia no elenco, sabia que o São Paulo poderia reverter essa situação, né? Porque com 2 vitórias para poder se tranquilizar na tabela. E Corinthians está pensando, obviamente, no jogo mais importante. Do jogo mais importante do ano. Que a gente vai mostrar. Agora, o Márcio Amoroso vai ficar feliz agora. O Lucas de 2023 é o Márcio Amoroso de 2005. Para aí, Lucas! Para aí! Obrigado, Lucas, por você ter voltado. Muito obrigado. Você jogou demais, vem jogando muito. Esse não desliga nunca. Fazendo a diferença pra gente. Ele é daqui de São Paulo, Lugano, mas é como um europeu, na mesma batida. Contra o Coritiba, ele entrou também. Ao contrário dos outros titulares que entraram durante a partida, ele já entrou também a todo vapor. Eu falei para você que já quando chegou a São Paulo, os testes físicos dele, né? Estavam em intensidade, velocidade e potência muito em cima, mas muito em cima do resto, né? Sim. Obviamente que tem 2 fatores. Primeiro, genética. Ele sempre foi um cara diferenciado fisicamente e que vem da Premier League, né? Está jogando no Tottenham faz 4 meses. Competindo paga com Kim, com Son, com os melhores do mundo. Junta as duas coisas. Grande profissional, ainda ele é idade boa, 30 anos. O São Paulo fez uma ótima, obviamente, contratação que tem muito a ver com ele mesmo, porque foi uma decisão pessoal dele. Não, e é como quando o Suárez voltou nacional. Não foi mérito nacional, foi decisão de Suárez. Eu quero voltar. E o Lucas falou, eu quero voltar. O Lucas entendeu onde ele tinha que jogar no São Paulo. Ele procurou o espaço onde dificilmente os volantes hoje vão te dar um combate, vão ser os caras que vão te marcar, não vão deixar você jogar, não. Ele começou a circular num pedaço do campo onde toda a bola que ele pegava ele né, agudo, com velocidade, agudo para frente, sim. jogando para decidir. E essa é a diferença. E obviamente que também isso aliviou a pressão em Caleli, afastou a turma, ele gerou um contexto aí com sua presença muito além do futebolístico. Não desmerecendo o hamster, né? O James Rodrigues. Mandou um hamster, né? O James, porque é uma outra passada, né? Era o Rames com o rato, né? Ele foi falar isso. O Rames com assim, o rato, mas assim, hamster. A diferença física, né, de um pro outro, na hora que chegou no certo momento do São Paulo precisar
desses dois jogadores... Cruza a perna, vai falar bonito, vai. Vai. O Lucas... Agora sim. O Lucas fez a diferença. Tá demais O hoje. Lucas fez a diferença. Então, quando você tem um jogador Gestual de mão também. dessas características, não tem como, né? Perder um jogador em São Paulo. Lá do Corinthians. Do clássico, que é o vencedor, o do São Paulo, conta com um Calleri em estado de graça, porque para além de fazer gol decisivo na final da Copa do Brasil, título inédito contra o Flamengo, os números do Calleri em clássicos pelo São Paulo são relevantes. Temos reportagem do All Sport trazendo esses números detalhados, mas o Calleri tem sido um cara que, na hora que precisa, ele aparece em PVC. E principalmente o que foi muito marcante ontem, Razan, foi o fato dele ter adiado a cirurgia. Né? A gente trouxe essa informação durante a semana. Ele saiu, a gente disse semana retrasada que ele tinha um problema crônico no tornozelo, estava jogando com dor desde o começo do ano. Até no debate que a gente teve com o Maurício Prado, falamos sobre isso. Aí ele saiu do jogo contra o Flamengo e disse que estava jogando com dor no tornozelo e ia parar para a cirurgia. O São Paulo chamou o Calleri para uma reunião na terça-feira, na segunda-feira, e falou com ele e chegaram à conclusão de que era melhor jogar contra o Coritiba partindo do banco de reservas e enfrentar o Corinthians, somar 6 pontos nos 2 jogos para dar tranquilidade para o São Paulo e, a partir daí, marcar a cirurgia. Quando vai ser marcada a cirurgia, pode ser a qualquer momento. Ele pode jogar mais 1 ou 2 partidas e fazer o São Paulo ter absoluta segurança de que não vai brigar na parte de baixo da tabela. Nesse momento, o São Paulo é 10º colocado do campeonato, mas ele pode marcar a cirurgia hoje, porque a parte dele ele já cumpriu. Tanto no Brasileirão, tanto na Copa do Brasil, que ele fez o gol do jogo de ida contra o Flamengo, o gol do título foi do Rodrigo Nestor, mas o gol que abriu a vantagem foi do Calleri, quanto no Brasileiro. Ele se comprometeu a jogar as 2 partidas, jogou as 2 partidas e fez os 2 gols da vitória sobre o Corinthians. Então, a estreia do Mano, eu acho que é a estreia do Mano, mesmo não ficando no banco de reservas, porque quem estava na comissão técnica era a comissão técnica do Mano. Era o Sidney Lobo no banco e o Cauã de Almeida. Embora ele não de fato presente ali, né, no banco de reservas, mas já fez a preparação, pelo menos o final da preparação, né, porque chegou também bem em cima da hora em relação ao clássico. Para pontuar os números da reportagem do nosso Bruno Madri aqui, da média de gols de Jonathan Calleri em clássicos pelo São Paulo. Contra o Corinthians, 5 gols em 10 jogos, ou seja, 1 gol a cada 2. Contra o Santos, é uma média quase perfeita, de 5 gols em 6 jogos, praticamente 1 gol a cada partida do Calleri contra o Santos. E contra o Palmeiras é a pior das médias, 2 gols em 11 jogos. Somando tudo aqui, você tem 12 gols em 27 jogos do Calleri em clássicos. Praticamente um pouco menos, né? Praticamente 1 a cada 2 jogos em clássicos, o Calleri faz um gol pelo São Paulo. E essa é a questão que o PVC pontuou, realmente é importante, da cirurgia sendo adiada. Posição do São Paulo na tabela do Brasileiro, como ele também já destacou, 10º com 34 pontos. Já é uma distância bem considerável em relação ao Z4, que tem Goiás e Vasco com 26. Você tem 8 pontos de diferença do São Paulo para eles. Libertadores do São Paulo já está garantido pelo título da Copa do Brasil. É mais uma questão de navegar em mares e águas tranquilas nessa reta final. O que é uma mobilização que o São Paulo tenta, com o Dorival Júnior, fazer para essa reta final ser algo, de fato, para competir, né? De verdade, por que eu digo competir no sentido de buscar um objetivo esportivo. A gente tem um vídeo aqui que é bem curioso e bem legal para mostrar para vocês, de bastidor do clássico, do Rafinha fazendo uma espécie de previsão de como o São Paulo faria o gol no clássico contra o Corinthians. Isso são imagens de bastidores da SPFC Play, São Paulo Play, a TV do São Paulo oficial do clube. Eles fazem aquele trabalho de bastidores que já virou tradicional. E aí o Rafinha diz o seguinte, Rafinha que é capitão do São Paulo, né? É bom frisar. Olha o que o Rafinha falou antes do clássico contra o Corinthians no Morumbi. Dá uma olhada. Chega no fundo, lembra? Contra ele a gente já fez gol assim. Bora pra trás. Tem sempre um cara na meia-lua nossa. Lembra disso? Chegou no fundo. Bora. Calleri tá ali, tem 2 na área de briga. O Calleri tá livre na área, ele briga. Olha, chegou no fundo, olha para trás. De novo, ó. Chega no fundo, lembra? Contra ele a gente já fez gol assim. Bora pra trás. Tem sempre um cara na meia-lua nossa. Lembra disso? Chegou no fundo. Bora. Calleri tá ali, tem 2 na área de briga.
Cara, impressionante. Ele fala, ele canta a jogada do gol, PVC. Mas isso não é previsão, né? Isso é um conhecimento. Claro, treinamento, fala, conhecimento, né? previsão, entre aspas. É isso. Vai acontecer isso. Quando acontecer isso, você rolar a bola para trás, o cara vai entrar livre. Ele vai entrar e vai brigar. Parece até uma preleção de treinador, porque treinador normalmente orienta o time nesse sentido. Ó, eles jogam assim, a gente tem que fazer aquilo. Se fizer isso, vai dar certo. E quando acontece, o jogador fala: caramba, o treinador falou antes e aconteceu. Isso dá confiança, né? Dá, assim. A história de nem tudo vai acontecer por causa de treinamento ou observação. Mas o treinamento e observação vai levar a bons resultados.